Benvenuti! Bentornati! Esse é o nosso episódio do Arrivo Trio, aqui no Arrivo Podcast. Então, se liga. Então, se você tem uma história... Gente, a pessoa tá com o Wi-Fi perturbado. Se você tem uma história que você quer dar e compartilhar e ouvir com a gente, com as nossas belíssimas vozes, contar a tua história aqui no maior sigilo, mande o seu e-mail para tchau@arrivo.co.it. Tá escrito aqui, ó. Ali, tá escrito. Que Ali vai aparecer aqui, tá? Isso. Hoje o remedinho batata. É o Rivotril, né, gente? Hoje o remedinho é o Rivotril com as gotas preciosas. Hoje a gente vai contar a história da Juliana, que é uma história que, na época que aconteceu, eu lembro, porque repercutiu muito essa história num grupo que eu participava de Cidadania Italiana. Juliana é um exemplo clássico de pessoa que começa a pesquisar a família junto com fotos de avós. Então a Juliana tinha uma avó, Juliana é de São Paulo, tem os seus 32, 33 anos, eu não vou ser muito bom aqui de matemática. Quando ela escreve essa história, ela escreve com 39 anos, ela é fisioterapeuta em São Paulo. E Juliana naquela época estava finalizando a faculdade em 2019, quando ela começou a ver fotos da avó, num dia que ela estava conversando com a avó mostrou as fotos, acho que antigas e tal. E a avó explicou que esse aqui é o teu bisavô, que é não sei quem, esse aqui é o teu trisavô, nascido na Itália, veio de navio, sempre tem essas histórias, né? Veio de navio ranhento, não sei o que, blá, blá, blá. E aí Juliana começou a se interessar pela história, se interessar pela documentação. Ela naquela época nunca imaginou que ela poderia ter a cidadania italiana, mas ela teve o primeiro contato, digamos assim, com as fotos da família. Tempos depois, ela começa a conversar com uma amiga que morava em Londres, e a amiga falou: guria, vem pra cá, sabe? A mão de obra em Londres é boa, paga bem, dá pra validar o teu diploma. Ai, que legal! O mercado de fisioterapia é bom aqui, então vem, a qualidade de vida, tudo aquela, né? Sempre tem uma pessoa que ela dá uma incentivada, sim, né? uma incentivada em alguém, e se a pessoa tá propícia aí, se é um sonho, ela acaba se aproximando. Juliana teve muita sorte porque a família teve muito apoio dela, apoiou ela muito nessa decisão, apoiou ajudando financeiramente e ajudando também, estimulando, né, incentivando. Ai, que legal! Sim. Eu não conheço essa história ainda, gente. E quando ele me falou hoje que ia contar dessa história, eu fiquei muito curiosa, assim. É uma história sensível, porque é uma história que tem um perrengue muito grande. Então, pode despertar sentimentos, né, de tristeza. Então, se você está naquele dia mais tristinho, guarda para assistir em outro dia. Os nossos episódios ficam gravados no YouTube, no Spotify e no Amazon Music também. Então, já vou pedir para vocês se inscreverem neste canal, curtirem o nosso vídeo, escrever uma mensagem de apoio motivacional para a gente continuar fazendo esse belíssimo vídeo. Então, continuando a história da Juliana, ela começou, depois de conversar com essa amiga, a reunir documentação, a reunir tudo. Isso era um período antes da pandemia, e aí veio a pandemia. Ela aproveitou a pandemia para ficar mais perto da família, para terminar ali a universidade, tudo que ela tinha para fazer, vendeu todas as coisas dela e se organizou, né? Sim, e se organizou porque o sonho era vir para a Itália fazer o processo de cidadania. Ela já tinha uma observação importante. A Juliana ela fez tudo sozinha da parte de documentação. Então a gente participava de um grupo onde a gente tirava dúvida, onde as pessoas contavam as histórias das pessoas sobre o processo de cidadania. Então ela aprendeu muito nesse grupo e nesse período que ela estava juntando documentação, ela passou um mês contatando todos os cartórios, dormindo pouquíssimo. Ela fez tudo sozinha do zero? Tudo sozinha do zero. E ela foi se contatando com pessoas, ela é correria. Mas, por exemplo, para os cartórios ela mesma ligava, para as pesquisas onde tinha que olhar página por página em italiano de documento histórico, ela olhava todo santo dia. Ela estava muito determinada. Eu adorei ela. Muito determinada, ela é muito maravilhosa, é uma mulher muito forte e depois do que ela passou, sinceramente, eu falo assim, olha, que poucos
passariam que ela teriam coragem de continuar a jornada dela como ela continuou. Então, eu acho que ela foi muito bem, dando um spoiler aqui. Enfim, o processo de cidadania dela ficou bloqueado porque teve a pandemia. Ela tinha combinado com a amiga... Mas ela não tinha dado entrada no processo. Não, ela não. só era a Ela questão ia de organização dela. Ela ia fazer o processo, o objetivo dela fazer o processo de cidadania na Itália, via administrativo. Então ela organizou com a amiga de que ela viria para Londres, ficaria 3 meses em Londres como turista, e depois ela viria para a Itália fazer o processo. Neste meio tempo teve a pandemia, então ela não comprou as passagens e ela deixou para acompanhar, né, a pandemia conforme começasse a abrir. A ficar mais flexível, né? Sim. Outubro de 2020, ela veio para Londres, ficou os 3 meses com a amiga e ficou combinado de que ela iria de Londres para Croácia, porque tinha que fazer, para entrar na Itália, na União Europeia, tinha que fazer quarentena em algum país. Então ela ia fazer quarentena na Croácia e ela conseguiria entrar na Itália. Naquela época tinha alguns países que tu poderia entrar. A Raquel que está ouvindo, ela vai com certeza elencar pra gente aqui quais são os países. Então, assim, tinha algumas restrições na Itália, que eu de verdade não me lembro, mas lembro que quem vinha da Croácia, fez a quarentena, poderia entrar, que era um dos poucos países, né? Então, o que ela fez? Ela comprou o voo Londres-Sérvia, Sérvia-Croácia. Croácia, ela fez a reserva no hotel de 14 dias, ela já estava com a casa alugada aqui na Itália, então ela já tinha feito contato, já tinha deixado organizado também a residência dela na Itália. E quando ela pegou o voo, que ela chegou na Croácia, que começou o problema. Porque na imigração, eles não deixaram ela passar. Eles pegaram o passaporte dela e falaram, tu... Vem comigo. Salinha. E aí tu sabe, assim, quando tu vai pra salinha, é porque ou tu vai ser deportado, ou tu vai ser convidado a voltar, né, pro país que você chegou. Volta pro teu país. Ou seja, deportado com educação. Ou seja, ser convidado para... Então tem vários critérios ali de deportação. Ou não, eles só vão fazer uma consulta, vão te meter um medinho, ou você teve o azar de não cair na graça do oficial, enfim. O que aconteceu? Eles colocaram ela na salinha. Essa salinha tinha biliches, um chuveiro frio, e já era frio, né, na Croácia. A gente estava falando aqui num período de março, eu acho, né? Porque depois de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, era muito frio na Croácia, era inverno. E eles quebraram a mala dela todinha, deixaram ela só com o celular, por sorte. E ela viu que eles começaram a perguntar várias coisas. E em croata, né? E ela não domina nem um pouco a língua croata. Eu achei difícil, assim. E aí o inglês... Gente, mas por que... Meu Deus, pera. Por nada, por ser uma mulher talvez sozinha, por um período de pandemia onde não era muito comum as pessoas circularem para fazer turismo. Então ela falou, mas eu tô com a casa alugada, trouxe toda a documentação, mostrou pros caras e tal. Não adiantou, o que ela teve de ideia? Como a mala estava quebrada, eles não deram opção de tradutor para ela. Então, isso eu também já esperava, porque não é um serviço que a polícia de imigração faz, né? E o inglês não? O inglês não estava funcionando, ela ficou só com o telefone. O que ela fez? Ela pegou e fez um vídeo no YouTube, porque ela não conseguia se comunicar com a família, conseguiu pegar o Wi-Fi do aeroporto, fez um vídeo e colocou no YouTube, gravando essas situações. E aí o que aconteceu? Acho que foi ao vivo. Acho que foi aquelas ao vivos do YouTube, né? Ao vivo era bem comum, né? E fica salvo, né? E aí as irmãs viram que ela estava ao vivo, começaram a prestar atenção. Eu sei que o vídeo teve uma repercussão absurda. Eu vou pedir para a Juliana depois a autorização para colocar o link do vídeo, quem quiser participar. Eu não sei se está ainda disponível, mas o vídeo teve muita repercussão, teve mais de 500 mil visualizações em 2 horas. Eu lembro que as pessoas começaram a compartilhar esse vídeo nos grupos de cidadania italiana. As irmãs dela no Brasil, junto com os amigos que moravam fora, falavam espanhol, começaram a contatar Itamaraty, embaixada brasileira na Croácia, embaixada brasileira na Inglaterra, embaixada da Inglaterra, porque ela veio da Inglaterra, na Croácia. Assim, começou a fazer um rebuliço
gigante, porque ela não estava, primeiro, conseguindo se comunicar, ela não tinha um tradutor, ela estava com muito medo, ela é uma pessoa que tem problema de diabetes, então ela não podia ficar muito tempo sem comer ou sem controlar ali o nível de açúcar no sangue. Gente, Sim, essas primeiras horas foram assim terríveis para ela, porque deu muito medo, né? Então acho que também tu tá sozinho, né? Tu não tá com ninguém, é uma mulher, né? Num país com outra língua, tu não tem muito contato. E por sorte esse o vídeo dela no YouTube até apareceu, foi parar no Flávio, que é um funcionário da Embaixada Brasileira na Croácia, e ele prometeu para a família dela que eles iriam começar a se comunicar com o governo da Croácia, principalmente a polícia de imigração, para poder melhorar essas coisas. Mas para entender também, né, o porquê que ela estava ali, o né? porquê que ela tá, porque ela não tinha nada de errado, ela não tinha nenhuma droga na mala, ela não veio não veio sem nada, sem documento, sem nada, ela não veio legal. Tinha tudo comprovando ali, não, a minha casa aqui que eu vou alugar e tal. Aí começou o vídeo causar toda essa repercussão, até que esse Flávio da Embaixada Brasileira na Croácia começou, junto com o Itamaraty, a organizar como ficaria a extradição dela, porque ela iria sair, ela não iria entrar na Itália. E aí, o que ela percebeu? Que todas essas gravações que ela fez com o celular, ela direcionou para o Flávio da Embaixada, para eles traduzirem o que estava sendo feito. E ela ameaçou mesmo que eu ia divulgar, que ela ia colocar no YouTube, como eles viram que o vídeo já estava com enormes proporções, a embaixada, por exemplo, foi jornal foi matéria na Itália, ela apareceu como destaque em matéria em Portugal, brasileira, porque junto nessa sala com 8 biliches, um chuveiro frio no inverno, tinha uma menina chamada Bruna, brasileira, que estava 6 dias esperando para ser deportada, extraditada, que ninguém sabia, que ela não tinha nem comunicado, não tinha nem como deixar ela se comunicar com a embaixada nem nada. Ela só estava aguardando o que ia ser feito com ela, se ela ia voltar para o Brasil ou não. Detalhe que nesses vídeos que foram traduzidos, que eles conseguiram traduzir, eles pediam para ela cash, propina. Eles falaram, porque o passaporte brasileiro não te dá direito a entrar na Itália nesse período de pandemia, então eles questionavam ela de novo nessa questão das restrições da pandemia, mas o fato dela não ter dinheiro em contante, em dinheiro, em espécie, não iria pagar a oferta voluntária para liberar a tua onda. O que acontece? O que acontece é que o Fábio, junto com a Embaixada Brasileira na Croácia, a Embaixada da Inglaterra na Croácia, porque como ela veio da Inglaterra, a Inglaterra estava com visto ainda da Inglaterra, envolveu todo mundo ali, começaram a negociar se ela ia voltar para a Inglaterra ou se ela ia voltar para o Brasil. O que a Croácia fez? Voltou para a Sérvia. Então a Juliana, ela sai da Croácia e volta para a Sérvia, porque é onde ela entrou na Croácia com o último país que ligou ela. A Embaixada Brasileira, junto com a Sérvia, conseguiram primeiro buscar ela um hotel, então eles conseguiram um hotel para ela na Sérvia, alguém para buscar ela no... Isso já tinham passado dias, tá? Isso já tinham passado 4 dias que ela tinha saído da Inglaterra. Então que ela conseguiu ficar na Croácia 4, 5 dias na Croácia, comendo muito mal. Ela falou que ela só começou a comer quando o Flávio da Embaixada conseguiu contatar ela. Porque eles não davam comida para ela na Croácia. A Croácia pediu para ela fazer um vídeo falando que, gente, tá tudo bem, já começaram. Ela falou que ela não ia fazer, que não era verdade. O que aconteceu? Ela volta para a Sérvia e na Sérvia já tinha a Embaixada Brasileira na Sérvia, junto com uma funcionária da Sérvia, da Embaixada Brasileira na Sérvia. Pegaram ela, levaram ela pro hotel. O dono do hotel recebeu ela. Antes de chegar no hotel, isso na Sérvia, que é um país, gente, que era a antiga União Soviética. Foi melhor atendida do que na Croácia. E na Sérvia eles pararam no McDonald's e compraram comida para ela, porque ela estava sem banho 4 dias por causa do frio da Croácia. Que é lógico, ela não ia querer tomar naquele banho de lá morrer, né? E pelo amor de Deus, né? Gente! A gente sabe várias histórias que, assim, não, óbvio que numa salinha de imigração tu não vai esperar um atendimento de hotel, mas o mínimo... É humanizado, né? Porque tu não tá entrando ilegal no país, tu não tá
com droga, tu não estava infringindo nenhuma legislação, ela estava com todo o procedimento para entrar legal na Itália com a quarentena da Croácia. Quando ela voltou para a Sérvia, que tem uma funcionária que chama Sanja, que é uma funcionária brasileira da embaixada, que conseguiu arquitetar junto com o proprietário desse hotel a estadia dela na Sérvia, enquanto eles se comunicavam ou com a França, com a Inglaterra ou com o Brasil. Nesse meio tempo, as embaixadas, o Brasil se contatou com as embaixadas, a França falou, vem, fica 14 dias, que aí depois tu vai para a Itália, mas pode vir para a França, porque ela não conseguiria ir da Sérvia para a Itália. Ela foi pro McDonald's na Sérvia, para comprar a comida dela no McDonald's, comprar o shampoo e coisa para ela tomar banho no hotel. Ela foi super bem atendida na Sérvia, inclusive tanto pela embaixada quanto pela embaixada brasileira da Croácia. Aí eles começaram a falar, tu tens essas opções, tu pode voltar para o Brasil ou tu pode voltar para França ir para a França ou voltar para a Inglaterra. Ou voltar para a Inglaterra. Uma informação também importante, na Sérvia ela não estava na área internacional de aeroporto, porque ela não tinha o PCR. Tu lembra que tinha que fazer o tampone? Então, na Sérvia, o que aconteceu? Ela teve que dormir no hotel, no aeroporto, até conseguir a liberação para ela entrar na área internacional, porque o voo dela não era internacional, porque a Croácia faz acordo com a Sérvia. Então, ela iria entrar na área internacional do aeroporto, ela teria que fazer o PCR. Então, a Embaixada Brasileira com o Ministério da Saúde da Croácia conseguiu fazer o PCR nela. Ela entrou na área internacional do aeroporto da Sérvia. Aí sim, o dono do hotel foi buscar ela no aeroporto. Gente, o dono do hotel é um fofo, Fofo, né? Na Sérvia, eu não esperaria jamais da Sérvia alguma coisa assim, porque ele é conhecido por eles serem frios, diferentes, uma Europa diferente. E aí, o que aconteceu? Ele passou no McDonald's, comprou shampoo pra ela, porque ela ficou 4, 5 dias na Croácia sem banho, porque não tinha água quente, em fevereiro, janeiro, não tinha água quente. Ela fez o PCR e ela decidiu comprar Sérvia, França e França, Brasil. Ela não queria fazer mais o processo, ela queria voltar pro Brasil, ela estava completamente traumatizada. Esgotada, né? Imagina tu 5 dias vivendo o inferno. Todas as embaixadas, tu sendo ameaçada, xingada, língua que tu não sabe, aí tu... Sem comida, sem banho, é um tratamento. É um trauma gigante, um trauma absurdo. O que acontece depois é que ela compra essa passagem Sérvia, França, França, Brasil. E aí, beleza, ela vai, volta, o dono do hotel leva ela de novo do hotel até o aeroporto. Gente, que hotel fofo, por favor, divulga. Juliana, me passa o contato do cara do hotel que a gente quer divulgar o hotel. Não é. Pra quando eu for pra Sérvia, eu vou ficar lá porque a segurança é garantida. E eu acho que era um período de pandemia, ele não tava com muito cliente também, né? Então ele tinha que fazer Não importa, ele foi muito humano. Ele foi humano, né? Ele tinha que fazer um job também porque viu que olha só, ele viu que a repercussão do vídeo também era grande. Ele foi muito visionário. Mas ele foi humano, acima de tudo. Então, mesmo que tinha segundas intenções, ele... Não importa. Cara, ele foi, buscou ela, comprou shampoo, comprou McDonald's, gente. Eu amo McDonald's. MC Donald's. MC Donald's. E aí comprou, Juliana comprou... Pra voltar pro Brasil. Sérvia, França, França, Brasil. Beleza. O dono do hotel pegou ela, levou pro aeroporto. Tchau, não serve aqui, chegando na França, 6 oficiais esperando ela no portão de desembarque. Juliana falou, que merda! Porque na França a merda entende, né? E ela falou, meu Deus, que merda, o que aconteceu agora, né? Um oficial se identificou, falou, oficial Bruno, por favor, venha comigo. E aí ele falou, a gente recebeu o contato da embaixada da França, brasileira aqui na França, e a gente está te convidando, caso você queira fazer os 14 dias de quarentena na França, você vai ter todo o suporte da embaixada, e você pode voltar para a Itália depois, porque a França e a Itália tinha direto, né? E ela falou, Jefferson, te juro, eu só pensava assim, ó, em voltar para minha casa, em pensar em como reconstruir todo esse trauma e tentar me livrar desse trauma para poder se livrar de tudo isso, porque a imigração, ela não era uma imigração ilegal. Então ela não estava preparada psicologicamente por questionamentos de imigração ilegal,
Porque ela não estava entrando Não ilegal. tava, ela tinha tinha toda a documentação. passa a documentação italiana prontíssima. Casa na Itália prontíssima. Os 14 dias de quarentena na Croácia prontíssimo. Com hotel garantido. Hotel, todo o procedimento. E acontece que deu tudo errado, guria. Mas e aí? Aí fizeram proposta pra ela na França. Ela falou, merci, au revoir. Não quis ficar na França, ela não tinha nem cabeça. Ela voltou pro Brasil, ela não quis ficar na França, voltou pro Brasil. E a Juliana mandou uma mensagem pra gente, e eu vou fazer vocês ouvirem o final dessa história com a própria voz da Juliana. Então, vamos lá. Vamos ouvir Juliana. Espero que todo mundo ouça. Eu paguei muito caro nesse microfone. Oi, pessoal do Arrivo Pod, tudo bem? Me chamo Juliana Morelli, sou a protagonista dessa história. Primeiramente, gostaria de agradecer o Jefferson, quem comanda o Arrivo Pod, e toda a sua equipe, por compartilhar essa história, que na época foi traumatizante, porém hoje não é. Vamos lá, consegui tirar minha cidadania em 2023 via judicial. Há pouco tempo recebi uma proposta de emprego na Itália, na minha área, no qual já estou em processo de finalização da validação dos meus documentos. Estou fazendo curso de italiano, então provavelmente agora no começo de março de 2026 eu já me mude para a Itália. Uma observação, ela veio para a Itália já como cidadã italiana, então pode ser que a Croácia ela não queira conhecer, né? O recado que eu deixo aqui para vocês é: não desista, tá? Essa história no começo foi muito traumatizante, eu fiquei muito traumatizada, tive que fazer acompanhamento com psicólogos, enfim. Hoje eu tiro dessa história uma lição muito valiosa, né? Uma história de superação. Mulher. Então, o recado que eu tenho para vocês: se o sonho é verdadeiro, vai acontecer percalços, vai acontecer tudo para atrapalhar. Mas se ele é, sim, realmente verdadeiro, ele vai acontecer. O sonho, ele vai se concretizar. Tudo tem seu tempo, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não desistam dos sonhos de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos e espero que aproveitem a minha história. Gente, eu amei. É sério, eu amei, assim, ó, a forma como ela lidou. Lidou, né? Nada como anos de terapia, né? Porque... Com isso, e eu fico muito feliz que ela não tenha desistido, que aquilo ali não... Realmente, eu me coloquei no lugar dela, foi uma história que, pra mim, foi pesada, assim, ó, no sentido de... Passada. Toda a vida ela se organizou, ela se planejou, ela acompanhou ali, ela montou a pasta dela sozinha. Cara, tu tem ideia que ela dormia 3 horas por noite pesquisando folha por folha dos livros históricos? Eu fiquei com vontade de não conhecer a Croácia. Nossa, fiquei sim. muito chocada. Óbvio que a gente está falando aqui de uma forma geral, né? Não é que todo lugar é assim. Não é mas, que né, aconteceu que todo com ela mundo é assim. que a Croácia inteira pensa da mesma forma, né? Infelizmente. Mas eu fico muito feliz que ela venha, eu fico muito feliz que ela tenha tirado a cidadania dela judicial, ela ficou segura em casa. Isso é uma informação importante, eu vou te interromper aqui agora. Ela recebeu essa proposta do judicial de uma advogada que trabalhou assim praticamente só com as taxas naquela época da repercussão, então ela foi contratada por vários profissionais naquela época, eu me lembro. Ela escolheu essa profissional, essa advogada, que eu não vou me lembrar o nome, mas se eu receber depois da Juliana eu coloco aqui no vídeo. Eu fico muito feliz por ela ter persistido no sonho dela, como ela mesma falou ali. E eu, de coração, espero tomar um café com ela. Ah, Juliana! Ou melhor, vamos convidar ela para vir aqui. Juliana, você está intimada! Sim. Seja bem-vinda à Itália. Eu espero que tudo dê certo para ti na tua imigração, no teu trabalho, que tu seja acolhida sempre. E que se tu estiver na região de Lucca, Toscana... Chama ela.
Eu vou mesmo. Tô brincando. Eu sou bem soltinha na vala, Sim. eu vou. Juliana, você tá convidada no próximo ano. Se a gente puder fazer a segunda parte desse podcast, Vem bater vai um ser papo muito com legal. a gente, né? A advogada que atendeu ela também atendeu. Foi uma proposta quase pro bono, assim, porque eu lembro que vários profissionais se comoveram, claro, muita gente dos grupos, muita gente julgou ela foi metralhada, eu Mas lembro. é claro, gente. Dos comentários, porque era período de pandemia, o que você tá fazendo aí? Não dá pra entrar, brasileiro dando jeitinho. Mas, gente, cada um tem a sua história e cada um tem a sua motivação. E no meu entendimento, se tu vai fazer uma coisa como ela fez, que era se arriscar, mas ela se arriscou não na questão de quebrar rotinas de pandemia, porque ela estava tudo dentro da ordem. Ela tava seguindo os protocolos, É né? óbvio que se ela esperasse 2, 3 anos, ela poderia ter vindo direto, mas quem sabe do tempo das coisas? Ninguém Não, eu sabe. acho que ela fez no tempo certo, sentiu Eu o acho coração que, dela mesmo, né? infelizmente, o que aconteceu com ela era para acontecer, porque eu acho que isso trouxe, com certeza, inúmeros ensinamentos para ela e para, acho que a gente que vai assistir isso depois, espero que a gente consiga aprender alguma coisa com essa história. É muito triste ver que mulheres, quando viajam sozinhas, são suscetíveis a qualquer tipo de interpretação, como se fosse tráfico de... Primeiro que existe sim um tráfico sexual de mulheres, então acho que é cabível que a Tem polícia um olhar mais tenha um atento, olhar né? mais atento, mas a partir de tu deixar uma pessoa 5 dias sem banho, com água fria, sem comer, É numa tortura condição... já, né, Gente, numa condição de saúde, tinha a Bruna dentro dessa, que é uma menina brasileira também, 6 dias. Bruna, se em algum momento tu ouvir essa história, se isso Bruna, atingir, escreve pra gente pra saber como que foi o teu relato ali, né? O que tu passou, que eu acredito que como a história da Juliana Seria ótimo, né? repercutiu, deve com certeza ter dado ali um espaço para que tu pudesse sair daquela situação, acredito eu, né? E outra, que bom que a Bruna teve alguém que repercutiu a história, porque a Bruna não teve a mesma sorte da Juliana de conseguir registrar, de conseguir expor as pessoas. Provavelmente com a história da Juliana, Provavelmente a ou Bruna eles pegou tiraram... uma carona, Claro, né? com certeza. Mas escreve pra gente, se a Juliana tiver contato com a Bruna, não sei se elas conseguiram trocar contatos, né? E puderem nos passar o que aconteceu depois, Sim. vou ficar muito feliz Gente, porque em a gente saber. primeiro adora uma fofoca e segundo porque é interessante, né? A gente... A história do outro, a gente aprende, né? Ai, sim. Nossa, quanto a gente aprendeu Nossa, com quanto a gente o podcast aprendeu da com... Deia. A Ai, gente adora. sim. Eu e a Gabi somos muito fãs do podcast Não inviabilize. Não Inviabilize da Deia. Então, que eles fazem vários quadros, inclusive. Inclusive, nosso quadro da Rivotril é uma inspiração nos quadros que eles fazem, porque... Os podcasts, a gente tem a parte que a gente fala só entre nós, tem a parte que a gente chama um convidado no Casa Brasília, tem a parte que a gente conta a história de vocês. Então, são pequenos projetos dentro do Arrivo Podcast que acabam sempre sendo uma inspiração. E o Não Inviabilize, que é um excelente podcast. Meu Deus, sim, A gente aprendeu muito, a gente aprende muito assistindo, somos fãs, e tu muito, né? Tu é assinante, eu sou pobre, há muito tempo eu ouço, e foi uma coisa que eu aprendi com a história dos outros, assim, eu lembro que histórias que eu nunca imaginei na vida, como a da Juliana, por exemplo, eu imaginei que poderia acontecer, mas eu nunca imaginei numa proporção assim de ela ser resgatada por outros consulados ali, né? Fico feliz que tu estejas bem, Juliana. Eu também. E eu espero te conhecer. Muito obrigado por compartilhar essa história. Obrigado por dividir tudo isso que aconteceu sem pudor, sem isso, sem aquilo, por expor o teu nome, por expor a tua história, por expor a tua foto, porque nesse quadro a gente colocou a tua foto. Então, muito obrigado pelo carinho. Eu não vejo a hora de ver você por aqui, realizando o teu sonho. Então, quem sabe, né? A gente não grava junto ano que vem. Tá, tomara que sim. Muito obrigado por todos que assistiram. Deixe seu comentário, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Estamos aqui de banho tomado, abrindo a sala para vocês. Então, por favor, nos apoiem, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fiquem bem. Arrivederci. Tchau, tchau. Arrivederci.